here again. Good morning, everybody. How are you doing today? Ei, gente, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Muito bom dia. Que todos estejam bem. Eu espero que todos estejam bem. Digo bom dia porque a hora da nossa aula passa aqui pela manhã. E se você não assistiu a aula pela manhã, daqui a pouco você vai saber que hora você vai assistir. Eu começo a aula de hoje com a ajuda de Brielle, que nos traduz aqui para Libras, com Billy e Dalila ali na produção e a supervisão da querida Celi, e também o professor André Riceliano, que vai dar algumas dicas, vai dar alguns recados aqui para vocês. Vai lá, professor. Alô, pessoal do 7º ano, sejam todos bem-vindos às nossas aulas aqui. Lembrando vocês que vocês devem, que são veteranos do ano passado, o pessoal que era do 6º ano, que agora é 7º, deve ajudar os colegas novatos, tá? Como? Pedindo a ele que ele consiga baixar o aplicativo do Educa Recife no celular dele, que vai aparecer aqui nesse código de barra aqui. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Nesse código de barra você vai conseguir baixar o aplicativo do Educa Recife. Com esse aplicativo, você usando a sua matrícula e a sua data de nascimento, você vai conseguir acessar o aplicativo. Lá vai ter o banco de dados, ou seja, toda a nossa biblioteca de aulas. Você pode assistir as aulas que já rolaram, não somente do 7º ano, né? 6º, 9º. Quanto mais melhor, você que reclama que tem poucas aulas de inglês. Não vai consumir sua memória porque está tudo online. Não vai consumir seus dados pagos porque são dados pagos pela prefeitura. Então você não tem desculpa para não estudar com a gente, tá bom? Vamos embora com sangue nos olhos hoje. Ok. Nosso tema da aula de hoje, pessoal do 7º, é interview. E aí, o que é que essa palavra te remete? Interview, você já viu essa palavra em algum lugar? Deixa eu te provocar um pouquinho mais aqui. Olha lá. Olha aqui 2 programas que nós temos na nossa TV brasileira, tá? Nós temos 2 programas aqui. Você já deve ter ouvido falar deste moço aqui, que é entrevistador, é um comediante ambulante, né? Ele é virado para fazer piada. E esse programa daqui, que também é um programa cheio de piadas, né? Você já deve ter ouvido falar desses 2 programas. Se você, que é mais novo, não ouviu falar desses 2 programas, você vai quebrar as minhas pernas, porque quem não ouviu falar desses 2 que são atuais, esses 2 aqui não ouviu mesmo, né? E aqui eu vou ter Danilo Gentili, né? Com o programa dele, alguma coisa noite, The Night, alguma coisa assim. E nós temos o Pânico, né? Programa Pânico. Então, esses 2 programas que estão nas redes, né, de televisão, em canais de televisão, eles são exatamente aquilo que a gente vai abordar hoje. Mas para quem é um pouquinho mais velho, na verdade vocês não pegaram esse tempo, só de fato, no máximo ouviram falar. Mas eu peguei, eu assisti. O programa do Jô, que já não está mais no ar, e Oprah, que aqui está entrevistando Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos. Então, queridos, a nossa ideia de hoje é trabalhar o gênero entrevista, né? O tema entrevista. E a gente tem aqui várias situações que eu queria que vocês prestassem atenção, que daqui a pouco a gente vai abordar a questão da estrutura da entrevista, do palco, do apresentador, do sofá, da canequinha, tudo isso, até do terno, a gente vai trabalhar tudo isso aqui hoje, tá? Esse vocabulário. E microfone não, mas enfim, também entraria, né? Cenário, estúdio, câmera, tudo isso aí junto, tá? E aqui a gente vai ter alguém, aqui tá quase um octógono, né? eu não gosto muito dessas situações, não. Tanta gente para querer saber o que aconteceu, forma ali aquele, eita, estou me sentindo já coagido aqui. Mas é interessante pensar desse jeito, e eu coloco aqui a imagem de uma adolescente nossa. Você já se imaginou sendo entrevistada? Eu queria que você, digamos, se imaginasse assim, você é a campeã de alguma Olimpíada que a gente faz aqui e tirou as notas mais altas e foi aquela coisa bem bacana e fecha tudo em 10, é a aluna top, e aí você é convidada a um programa desse para fazer um ping-pong. O que é um ping-pong? É um responda na lata. As pessoas vão te fazer perguntas e você vai responder assim, tá? De bate-pronto. Porque todo mundo quer saber que aluno é esse que tira tantas notas boas na Prefeitura de Recife, né? Na educação do Recife. Então, vai ser ali, você vai a um programa de televisão,
É claro que a sua professora, diretora, sei lá, quem da escola vai junto, né? Vai uma comitiva com você para poder responder ou melhor, te dar o aparato que você precisa. E aqui está a Selic, que já levou alunos para vários lugares nas nossas estruturas da rede, mas aí você vai ser entrevistado e vai responder perguntas na lata. Então, antes disso, eu queria fazer essa pergunta aqui a você. What type of this TV program is this? Que tipo de programa é esse? Você já viu? Você já assistiu? É o que a gente chama de talk show. Talk show. Talk é falar, show do show mesmo. Então, você vai ali. A ideia do programa, o show é aquela coisa do fala e devolve, e vai interagindo e vai conhecendo a pessoa. A gente chama de talk show. Do you have this kind of TV show here in Brazil? A gente tem esse tipo de programa aqui no Brasil? Sim, e aqui na tela está um exemplo, né? A querida Tata Werneck tem o programa dela. E diz aqui, ó, if so, give me examples. Se existe, né? Se tem, me dê alguns exemplos. E aí eu já mostrei para você o Danilo Gentili, já mostrei o Pânico, e agora a Tata Werneck. E você deve conhecer vários outros, inclusive um que eu adorava assistir quando tinha tempo, que era muito engraçado, que era o papeiro da Cinderela. Só de pronunciar eu já estou rindo. Infelizmente eu não encontrei nenhuma imagem que eu pudesse mostrar, permitida por direitos autorais, mas nossa, como eu me acabo de rir. Espera aí, que só de lembrar, deu uma gaitada aqui. O papel da Cinderela era muito engraçado. E assim, é aqui de Recife, né? Você faz programas aqui, vocês têm vários programas aqui. Inclusive, vou ficar devendo para vocês, devendo mesmo, não sei se vou pagar, porque antes de ser professor eu desfilei, eu era modelo, quando o corpo também permitia, né? E aí eu vinha a um dos programas de Recife aqui na TV, que era o programa de Flávio Barra. E eu não tenho foto no programa, mas tenho foto desfilando, para quem duvidar, um dia eu mostro. Se duvidar mesmo, fala no chat pro professor que um dia eu mostro a vocês. Vou procurar essa foto que eu só tinha pescoço e era bem feinho. Mas, enfim, eu prefiro um pouquinho menos do que estou agora, mas assim tá bem melhor. Enfim, tem vários programas aí, né? Você já tiver Denis Oliveira, Flávio Barra, sei lá com quem é que está agora o atual. Mas tem muita coisa boa em Recife, nos canais locais, né? Então, dá um pouquinho de atenção ao que nós temos por aqui. What is the main objectives of the talk show? Qual é o objetivo principal do talk show? The main objective is to interview people, getting more details about their personal and professional life. O objetivo principal de entrevistar pessoas é conseguir mais detalhes sobre sua vida pessoal e profissional. Olha que legal. Então, o nosso aluno que sair daqui, que tirar as notas mais tops que tem, ele vai para um programa de TV e vai ser entrevistado sobre como ele faz para estudar tanto, como é que ele é tão maravilhoso. O nosso aluno que vai se preparar aí para os SSAs, para os Enems da vida, que a preparação começa de agora, tá? Por exemplo, você precisa... É agora no 7º ano, em língua portuguesa, por exemplo, geralmente 6º e 7º ano, que você vê as 10 classes gramaticais. Quando você chegar no ensino médio, você devia estar se lembrando de coisas das classes gramaticais. Então, se você não aprende esse assunto agora, quando você chegar lá, ele não vai somar, você vai ter que voltar. Então, imagina aqui uma casa que está sendo construída na base, tá certo? E você aprende de verbo, aprende de substantivo, aprende de adjetivo, aprende de tudo. Inclusive, você não consegue trabalhar adjetivo sem ter visto substantivo antes. Porque se o adjetivo é a classe de palavras que caracteriza o substantivo, se você não souber quem é o substantivo da frase, você está perdido. Então é um step by step, ó. Passo a passo, passo a passo. Quando eu falo para Enem e SSA para o meu aluno do 7º ano, sim. Porque um dia ele vai chegar lá e era interessante que ele armazenasse o conhecimento que ele teve no 7º ano e não tivesse que voltar tudo lá atrás para poder aprender outra vez, ou lembrar e passar adiante, né? Mas a gente sabe que uma revisão sempre é bem vista, aprender mesmo é que cada coisa no seu tempo. Então aprende o que tem que aprender agora, tá certo? Vamos lá. Are you capable of interviewing someone and asking interesting questions? Is it difficult? Você é capaz de entrevistar alguma pessoa e perguntar coisas interessantes? Isso.
aqui está uma coisa, um tópico legal. Eu não imagino uma entrevista como algo que você está ali, deixa eu ver, uma situação. Pronto, duas situações, né? Na rede social, Instagram, agora a gente tem um Reels, que é quando alguém vai fazer uma compra e a maquineta não funciona, ou está demorando para passar o cartão. Aí o vendedor fica falando ali qualquer coisa, só para tirar aquele clima chato, né? De que algo está travando ali, não está acontecendo, e a moça começa a rir. Aí ele faz assim, você gosta de pão? Aí ela faz assim, gosto, e bota para rir, né? Aí ele faz assim, qual é o seu pão preferido? Ah, é pão francês. Ah, sim. É o meu também. É igual alguém perguntar assim, Brielle, estou vendo que você tem a sua Tupperware, sua garrafinha, a água está boa hoje? A água está boa? Como assim a água está boa? A água é água, então nem tem sabor. Então são perguntas tolas, né, que são feitas em longo das situações. O que é que eu quero mostrar para vocês? Você consegue fazer perguntas interessantes, perguntas que você consiga fazer a pessoa falar. Existe sempre uma ideia, né? Perguntas fechadas, respostas abertas. Então, você consegue fazer isso aqui acontecer. Então, vamos lá. Geralmente, nossa, não atualizou aqui. Eu tinha dado um F5 lá. Ui, peraí, voltou tudo. Pronto, aqui. Geralmente, a gente usa as double weight questions, né? Nós usamos o which, o how, o what, o when, o where. Então, nós usamos perguntas que nos ajudem a coletar essas informações. Vamos a alguns exemplos. Está aqui um jovem, né, de uma de nossas escolas, e aí eu vou perguntando. Digamos que Danilo Gentili está entrevistando você aqui, tá? Então vamos lá. What is your name? E ele pode responder o nome dele, né? A estrutura, my name is, e diz o nome dele lá. Cada um aluno de vocês aí tem seu próprio nome e eu espero que em casa você esteja repetindo aí a frase. My name is Ronnie, my name is qualquer coisa que seja seu nome aí, tá bom? Então vamos lá. What do you do? O que você faz? E aí você responde, eu sou um estudante. É que tem uma diferença entre profissão e ocupação, né? Então a gente trata como ocupação porque alguns de vocês ainda não começaram a trabalhar. Né? Eu nem espero que o meu aluno do 7º ano já esteja trabalhando, embora tenha o jovem aprendiz, daqui a pouco, ainda não é agora, tá bom? Which color do you like best? Essa pergunta pode ser feita de algumas formas, né? Which color do you like better? Which color do you like best? E aqui a gente está tratando de adjetivos de grau comparativo e superlativo. Eu estou com better, que é comparativo, e o best seria o superlativo, né? Quando eu uso better, a terminação é o meu ER, né? O meu sufixo R, eu estou ainda comparando. Quando eu uso o EST, eu estou superlativando, não há mais o que comparar, tá bom? Which color do you like better? Então, qual é a sua cor preferida? Blue or yellow? Aí você responde lá. Como essas perguntas são de double weight question, você responde inteira, tá? Então, exemplo, what is your name? Ronnie. Só se fosse uma conversa informal, igual um talk show, de fato pode ser em alguma situação, mas é interessante que você saiba a estrutura da resposta, né? Então, my name is Ronnie, ok? Which color do you like better, blue or yellow? Por que which e não what? Porque o which ele vai me dar a situação de ter opções. O what ele pergunta o que em geral. Então, se eu perguntasse what color do you prefer or what's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Você pode dar qualquer uma das situações. A aula passada, a gente viu os pronomes interrogativos. E hoje a gente está vendo que os pronomes interrogativos podem ser usados em situações de fala, em situações de entrevista, tá bom? Então está tudo encaixadinho, tudo arrumadinho. How do you go to school? Como é que você vai para a escola? Então, está aqui a pergunta. Ó, digamos que o Danilo está lá perguntando. Vamos aqui imaginar o nome de um aluno nosso. Vamos botar
Vamos botar... Diz um nome aí, gente. Vamos botar... João. Em inglês, John, né? What is your name? My name is John. Okay, John. What do you do? O que você faz? I am a student, okay? Okay, are you a student? And which color do you like best, John? E aí ele vai usando o teu nome ali no final das frases, tá? And John, how do you go to school? Como é que você vai à escola? Então, são perguntas que ele está fazendo para poder te entender, já que está orbitando no termo escola e cores e tudo. Por quê? Porque você é o aluno top. Você é o cara que deu conta do recado, tá bom? Então, agora vamos ao teu gosto pessoal. Who is your favorite singer? Quem é o teu cantor favorito? Se João é daqui, ele vai dizer algum cantor de Tecnobrega daqui de repente, né? Se pergunta para mim, eu tenho meu cantor favorito, que é um cantor italiano, Andrea Bocelli, e entre os brasileiros eu gosto muito de Caetano Veloso. A estrutura disso aqui seria My favorite singer is Caetano Veloso, por exemplo. Né? Então vamos lá. Where are you from? De onde você é? Tá? Então ele está perguntando aqui no geral, se fosse alguém de fora, né, do país, nessa entrevista, poderia estar se perguntando aqui, poderia estar se respondendo, né? I am from Brazil, né? Eu poderia estar dizendo que eu sou do Brasil, mas posso dizer, de fato, sou de Pernambuco, I am from, e diz aí o lugar que você queira. Where do you live? Onde é que você mora? Você pode dizer agora já até mesmo o seu próprio bairro, né? Agora, a partir de então, I live in, e diz o bairro que você mora. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? My birthday is, aí usa os números, né? 17, que no meu caso, 17 de agosto, 17 of August. E aí vai dando ali bem direitinho, não precisa dizer a data em que nasceu, porque ele está perguntando só o dia do seu aniversário, não quantos anos você tem. Então fica aí à vontade, tá? E agora a gente tem aqui mais algumas perguntas. Geralmente por ver o aluno ou alguém, né, responder apressado demais, ou lento demais, ou de fato gaguejando, ele pode usar o How are you? Como é que você está? Você está bem, cara? Você está nervoso? Como é que você está? Está passando bem aí? Quer uma aguinha? Aí sempre tem aqui uma caneca, uma coisa, né, para servir a água e tal, tudinho. É engraçado de Jô Soares que algumas pessoas ficaram loucas pela caneca, né, e pedia, e eu acho que Jô tinha que mandar fazer caneca sempre, porque ele sempre dava pro pessoal. Como é que você está? Aí você pode responder de todas as formas. I am fine, I'm good, I'm well, I am bad, I'm nervous, I am whatever. Do jeito que você quiser. O estado que você estiver, você completa a frase, tá bom? Where were you born? Onde foi que você nasceu? No meu caso, eu já disse para vocês aqui, acho que esse ano ou ano passado. Se foi esse ano, valeu. Se ano passado, ninguém vai lembrar, né? Eu nasci aqui em Recife, morar em Paudalho com 1 ano, e agora, depois de 31 anos, eu volto para Recife para poder trabalhar e intercalo entre as duas cidades. Então, I was born. Se você é perguntado, were you, alguém está te perguntando para você, e você responde como eu, tá? Então, aqui seria you were, aqui ó, ao contrário, né? Aí você responde I, seu pronome, was, que é o verbo to be no passado adequado para você, I was born, eu nasci, e diz aí o nome do lugar. De fato, eu disse isso esse ano, que foi na aula com a professora Cláudia. Muito bem. Então, e diz o nome do lugar que você nasceu. Depois tem aqui uma outra situação que seria, what's your favorite? Aí aqui tem uma gama de situações, tá? What's your favorite food, color, music, movies, sports, whatever. Qualquer coisa que ele vá puxar para poder saber e te conhecer melhor. Qual a tua comida favorita, tua cor, tua música, teus filmes, teu esporte, teu desenho, qualquer coisa. E aí a estrutura é a mesma. My favorite food, color, music, movies e qualquer coisa é tal, tá? Então você coloca my favorite food is e diz o nome do que é. Tá? Usa o verbo to be aí, que é o verbo de ligação nessa hora, para poder juntar a estrutura da tua resposta com, de fato, o que ele quis saber. Do you like ice cream? Se me fizesse essa pergunta no programa desse, eu ia dizer, yes, I do. Você tem aí um sorvete pra gente? Quando a gente é perguntado com um do aqui, a gente usa a estrutura do yes, I do, tá?
vai para short answers já. É um outro assunto que a gente já viu aqui também, mas ainda vai abordá-los várias vezes. Are you Brazilian? Yes, I am. Você é brasileiro? Sim, eu sou. E aí, última pergunta. Do you live with your family? Você mora com a sua família? Sim. Né? Você pode responder yes, I do. E aí, fala alguma outra coisa lá. Então, é mais ou menos algumas perguntas significativas que a gente tem usando os double it questions e o verbo to be também para conhecer alguém. Tá? Não precisa estar ali do lado da pessoa perguntando, e aí, tua água tá boa hoje? Não precisa ficar tão tímido. Existem perguntas que você pode fazer para obter algumas informações. Também não precisa fazer um rodeio tão grande para saber se a gatinha que você está de olho aí na escola tem namorado ou não tem. Vai lá, pergunta direto. Oi, tudo bem? Você tem namorado? Vai direto lá e pergunta. Ah, não, por quê? Acho que, enfim, eu gostei de você, acho você bonita. Vamos sair, vamos tomar um sorvete. E se tu não tem, né? Tem um pouquinho de ousadia, vai lá e fala. Também se não for, imaginar que vai travar na hora de ir, se prepara mais um pouquinho e na hora certa tu vai lá ver a cremosa aí, a crush, né? Beleza? Professor, temos alguma interação no chat? Não, exatamente. O pessoal deve estar concentrado aí. Lembrando que o professor lançou o desafio na última aula para ver se você incentiva aí seus colegas. Vamos ver isso aí, estamos esperando. Vamos lá, chama um coleguinha aí, puxa ele e diz lá quem é que vai interagir mais, tá? Vamos aqui agora a um outro tipo de entrevista, na verdade uma autoafirmação, que eu queria que vocês pudessem, por exemplo, quando você está lendo algo, você encontrar situações e detalhes, tá? Então, read the poetry below. Leia ali o poema, a poesia a seguir. Can't You See, de Scott Littin. Aqui o autor, Scott, e Can't You See é o nome da poesia, tá bom? Vamos lá? Can't you see, I just want to have a friend. Você não pode ver, você não consegue ver, não consegue enxergar. Eu apenas quero ter um amigo. Can't you see, I need the same connections in the end. Você não pode ver, eu preciso das mesmas conexões no final. Can't you see, I need the same connections in the end. Can't you see, I want a good job. Eu quero um bom emprego. Can't you see, I need to have stability and be a part of the general mob. Você não consegue ver, eu queria só ter, eu preciso ter, eu preciso ter estabilidade e fazer parte do geral, né, do povão. Quero ser integrado. Né? Então, esse aqui foi um poema que eu trouxe... Ah, não, ainda tem um pedacinho. Espera aí, deu uma passada a mais. Pronto, aqui. I want to be independent of my own. Eu quero ser independente em mim mesmo. Can't you see, I want to be able to have my own home. Eu gostaria, eu quero, na verdade, eu quero ser capaz de ter minha própria casa. Can't you see, I want the same things as everyone else. Você não pode ver, eu quero as mesmas coisas que todo mundo quer. Can't you see, I want to be appreciated for myself. Eu quero ser apreciado por mim mesmo, tá? Então vamos lá. Você entendeu aqui a fala desse poema? O que é que aconteceu aqui? Parece que alguém está querendo alçar voos maiores, né? E por que isso não aconteceu antes? Por que ele não já alçou esses voos? Scott é o autor desse poema e tem autismo de alta funcionalidade. Formado com grandes honras pela Merrimack College, estudou biologia e ciências da religião e atualmente luta por leis que melhorem a vida de pessoas com deficiência. Então parece que tem alguém aqui com deficiência que ninguém nunca entrevistou. Parece que tem alguém aqui com deficiência que ninguém quer chegar perto. Parece que tem alguém aqui com deficiência que quer se sentir integrado, mas não está conseguindo. Porque talvez nós, enquanto pessoas, estamos escanteando ele por ser diferente e o sonho dele é ser igual. Tá? Então vamos lá. Discuta aí com seus colegas. Você já leu poesia? Conhece algum poeta, poetisa brasileiro ou internacional? Nós temos vários aqui no Recife, principalmente, tá bom? Inclusive,
Eu já citei aqui Miró da Muribeca em alguma outra aula minha, e um abraço aí para o autor, melhoras da sua saúde, inclusive. Em caso afirmativo, cite alguns. Dentre os temas a seguir, você considera que esses possam ser tratados em um poema, ou o poema para você é ainda daquele tipo, batatinha quando nasce espalha rama pelo chão? Não, pessoal, presta atenção que a gente pode fazer algo mais colírico aqui, tá? Dê exemplos de outros temas possíveis. Então nós temos, realmente não atualizou, nós temos guerras, wars, nature, natureza, nations and people, para nações e pessoas, love, poemas de amor, humor, para humor, e human behavior, comportamento humano, tá? Nós temos vários desses temas aí para poder usar nas nossas aulas. E aí, se você passar os olhos pelo poema, você pode observar o título e as palavras-chave, né? Quente-se a agonia de quem realmente não está conseguindo ser visto, né? Então vamos lá. Ao ler o poema, eu queria que você identificasse aqui comigo, tá? O eu lírico do texto deseja ser diferente e único. O que é o eu lírico? É o personagem, tá? Não é porque Scott fez aquele poema lá que é o próprio Scott que está ali. Ele está como personagem, tá certo? Tem um personagem principal ali, ele é o autor. Ele criou ali uma vidinha para poder falar sobre. Não necessariamente ele está se expondo. O eu lírico tem desejos comuns aos outros garotos da sua idade, ou ele quer ser o melhor de todos, o diferente do mundo? Nesse texto foi que a gente viu, né? O eu lírico deseja ser diferente do mundo é falso, false, tá? E ele deseja ser igual a todo mundo, true, de verdadeiro, tá certo? Ele deseja ter amigos, deseja viajar e conhecer novas culturas, ele deseja um bom emprego, deseja fazer parte de um grupo de pessoas, ele parece estar satisfeito com as pessoas que como enxergam ele. Então, o que é verdade e o que não é aqui, tá? O que é que a gente viu aqui desse texto? Várias situações sobre ele querer ter um emprego, querer ter um grupo de amigos e fazer parte, né, de algumas outras situações. E aí a gente tem rimas nesse poema. Por exemplo, a gente viu aqui que mesmo em inglês, né, a gente viu o friend rimando com and aqui no final. E a gente tem várias outras situações que, infelizmente, meu tempo acabou e eu não consigo trabalhar isso aqui com vocês. Professor André, se expressa aqui dos nossos alunos. Pois é, estamos aí na agulha, gente, para poder a gente compensar todo esse prejuízo que a pandemia trouxe para a gente. Então, com esse prejuízo veio nova tecnologia e essa tecnologia vai reforçar o nosso trabalho como estudante, tá? Reforçar no sentido de você fazer o seu melhor e ter todos os instrumentos para isso. Tamo junto. Beleza, tarefinha hoje não é só de inglês, é bem geral, tá? Estuda 1 hora por dia, que já é, infelizmente, mais que o suficiente. Para quem não estuda nada, pelo menos 1 hora por dia, você vai ver que pessoas aprendem tanto inglês quanto outros idiomas, outras matérias, trabalhando ali, step by step, todo dia, cada dia um pouquinho, tá bom? Então, thanks for being with me. Obrigado por tudo aí, pessoal. Até a próxima. See you around. Vejo vocês por aí. Fui!